Oi, galera! Oi, pessoal, e aí, como é que vocês estão? Hoje vamos falar sobre trabalho aqui no Japão, sobre as 4 empresas que a gente passou nesses 2 anos, né? A gente não vai falar nome de empresa, né, porque não pode, tá? A gente assinou os papéis, tá? Infelizmente não pode falar nome de empresa e a gente também não fez filmagem nenhuma delas porque também não pode. Então a gente não fez para evitar confusão e tal, a gente acabou não fazendo. Então vamos lá, a primeira fábrica quando a gente chegou veio direto do Brasil foi... Autopeças. A gente chegou aqui e já foi trabalhar em autopeças, lembrando que a gente nunca tinha trabalhado em fábrica, foi a primeira vez. A gente trabalhava na cidade de Iga, foi a nossa primeira cidade, e trabalhava no setor de autopeças fazendo, era uma peça assim redonda que fazia conversor de torque para carro, né, conversor de torque de marcha, assim, não entendo muito, mas era mais ou menos isso, era uma peça redonda assim. Tinha setores que era pesado, tinha setores que era sujo, eu acabei caindo no setor sujo, pesado e fudido. Não, o meu setor era mais leve, era sujo, mas era bem mais leve, você não fazia quase nada. Só colocava umas pecinhas, só encaixava peça e passava pro outro, encaixava peça, passava pro outro, era durante todo o dia. Não tinha hora extra fixa, a gente chegou, a gente estava no calendário 4x2, então as folgas também não era fixa. Porém, a gente sempre folgou juntos. Todas as fábricas que a gente trabalhou, a gente sempre folgou junto. Isso, a gente sempre procurou trabalhar no mesmo horário, com as mesmas folgas. Assim, o que mudava um pouco era zangueô, porque normalmente aqui eles não colocam casal na mesma linha, né? Então, às vezes, minha linha tinha uma hora de zangueô, a dele não tinha. Então, ele saía mais cedo, tá? Mas a gente sempre folgou nos mesmos dias. Segunda fábrica. A segunda fábrica também foi autopeças. Já foi pra região de Aichi. O trabalho pra mim era muito mais pesado. Eu trabalhava com solda, então pra vocês terem uma ideia eu tinha que usar máscara e assim, de 2 em 2 horas eu tinha que trocar a máscara porque ela estava totalmente preta por causa da fumaça da solda. Eu peguei uma área mais sussa, era tranquilo, só ficar colocando borrachinha no trilho do banco do carro, então assim, não era pesado, não era sujo, tipo, era mais tranquilo e tal, mas o dela era bem pesado e era muito ruim, né? Isso, nessa fábrica era de segunda a sexta, não tinha zangueô fixo também, mas podia ter até 3 horas de zangueô. E a gente folgava nos mesmos dias, porém por uma falta de comunicação. Eu tava trabalhando 2 turnos, né, que seria uma semana de manhã e uma semana à noite, e ele ficou somente trabalhando de manhã. O que aconteceu foi que foi falado uma coisa pra gente, chegou lá, não era bem isso e tal, e aí acabou acontecendo isso. Aí a terceira fábrica, depois que a gente saiu dela, a gente foi pra componente eletrônico, que a gente estava querendo um pouco de hora extra, estava trabalhando na folga, e a gente foi pra componente eletrônico, né, a gente voltou pra Miken e começamos a trabalhar, era calendário 6x1, né, então trabalhava 6 dias, descansava 1, e trabalhava no mesmo turno e na mesma folga, né? Então era bem tranquilo, o trabalho era bem sossegado. Era mais tranquilo, só que assim, era desgastante porque eram 12 horas todo dia, né? Era 12 horas e meia, Isso, na verdade. 12 horas e meia todo dia porque era 3 horas e meia obrigatória. Então você sabia que você entrava às 8 e você sabia que você ia sair 8 e meia da noite. Então todos os dias eram assim, também eram 2 turnos, né? Uma semana de dia, uma semana à noite. E foi isso, o trabalho foi o mais sossegado que a gente pegou, que foi o componente eletrônico, era bem tranquilo e tal. Voltava limpinho pra casa, quase não suava, assim, era no ar-condicionado, então foi bem tranquilo. A quarta empresa que a gente está atualmente, a gente voltou para o setor de autopeças. A gente voltou para Aichi. Nós dois abastecemos linhas, fazemos praticamente o mesmo serviço. Aqui a gente anda um pouco mais. Aqui o trabalho é um pouco desgastante, né? Por mais que você faça menos horas extra, mas você anda muito, assim. É aquele trabalho corrido, pauleira, que você não para um minuto. Você tem que ficar, vai. Vai, pega daqui, pega ali, vai, cara, vai. É assim, ó. Tá acabando o peso, corre, aqui, ó. Aí você sai jogando os bagulho, pá! Não é assim? Quase doideira. isso. É assim. E aqui não tem hora extra obrigatória, né? Pode ter até 3 horas extras, mas é difícil. Normalmente
1 hora, meia hora, depende da produção, né? Depende se a produção tá forte, se tá caindo. Aí tá, e atualmente a gente trabalha com isso, abastecendo linha. E aqui é mesmo, a gente trabalha no mesmo horário, também é uma semana de dia, uma semana à noite, com um horário um pouco diferenciado, que aqui a gente entra 6h30 da manhã e sai 3h30 da tarde. E é isso, o trabalho é um pouco corrido e tal. E aqui é corrido, autopeças e pretendemos e torcemos para que seja a última empresa. E agora a gente vai responder algumas perguntas em vídeo que vocês deixaram nos comentários dos nossos vídeos. A gente sempre responde vocês, mas a gente vai responder aqui pelo vídeo porque tem muitas perguntas iguais, que então pode ser dúvida de você que está assistindo pela primeira vez o nosso vídeo também. Então vamos lá. Primeira pergunta é do Danilo. Vocês trabalham com o quê? Bom, a gente trabalha aqui só trabalhou com autopeça e componente eletrônico, mas atualmente é autopeça. Isso. Próxima pergunta é da Tamara. Ela fez várias perguntas, então vai, primeira. Vocês trabalham em quê? A gente já falou autopeças. Os dois na mesma fábrica? Sim, a gente sempre trabalhou na mesma fábrica desde que a gente chegou aqui no Japão. E quantas horas normalmente? Eu acho que ela quis dizer quantas horas de trabalho, né? Então, como aqui não é obrigatório, é 8 horas, né? 7 pontos alguma coisa, mas dá quase 8 horas, né? Quase 8 horas de trabalho. Fixa, né? Tem hora extra obrigatória? Não, aqui não tem hora extra obrigatória. E se a gente consegue folga no mesmo dia toda semana? Sim, porque foi como a gente falou no começo do vídeo, a gente sempre procurou trabalhos que a folga fosse igual, horário igual, porque é complicado quando é casal, né? Vamos lá. A próxima é a Elaine. Ela pergunta assim, como a gente lida com o idioma no trabalho e na rua em geral? Bom, no trabalho, a gente sempre procurou trabalhos que tinha tradutor, né? Trabalhos, porque a gente não sabe falar e sempre quando a gente ia na entrevista a gente falava que não sabia falar, que se tinha um problema e tal. E sempre todas essas empresas que a gente trabalhou tinham um tradutor lá dentro e tal. E na rua, a gente aprendeu umas palavras, tipo... Então, que dá pra se virar. Mas assim, né, nossa, deve ser 5% de japonês, no máximo. Mas na rua a gente se vira assim, né, falando que a gente sabe, usando aplicativo para traduzir. Ou às vezes a gente fala inglês em determinados lugares, mas é assim. Vamos lá, próxima. O Armando falou assim, pediu pra gente se tinha como a gente gravar um vídeo mostrando como é o nosso trabalho. Então, como a gente falou, não dá, eles não deixam. Em nenhuma fábrica que a gente trabalhou, eles nunca deixaram gravar, nem tirar foto dentro da fábrica, não pode, né? Nem aqui, nem que se quisesse fazer escondido, não dá. Não dá, eles não deixam realmente. A Caroline Roque, ela perguntou pra gente se a gente se acostumou rápido a trabalhar muito tempo em pé, né? Aí, como é que foi todo o processo, né? Foi foda. Porque a gente, como a gente falou, a gente nunca tinha trabalhado em fábrica, era a primeira vez. Então, pra quem não sabe, trabalho aqui no Japão se resume a você trabalhar em pé muitas horas. Um ou outro serviço, existe serviço que você trabalha sentado, mas é bem raro. Mas assim, a gente tá falando o que a gente trabalhou. Que a gente trabalhou, no Brasil a gente trabalhava sentado. Então assim, chegou aqui, trabalhar em pé, pesado, sujo, aquele calor infernal, assim, mesmo no frio, dentro da fábrica, tudo fechado, é um calor infernal. Porque assim, pelas nossas experiências, a autopeça normalmente assim não tem ar-condicionado, né? Aquela coisa mesmo de suja, você trabalha... Só tem um tubo que sai assim, mas não resolve muita coisa, que você fica ali fazendo negócio rápido, uma peça por minuto e vai. Isso. E o eletrônico é uma temperatura ambiente, então, ok. Mas assim, é em pé, então foi complicado pra gente no começo, até a gente se acostumar. Doía bastante perna, doía bastante pé. A gente trouxe muito remédio pra dor muscular, né? Que a gente usou todos. Na dica do vídeo do que trazer na mala, a gente fala pra trazer remédio muscular exatamente por causa disso. E então foi complicado o processo, mas assim, nada que o seu corpo não se acostume depois de um tempo. Mas a gente ainda sente dor. Com certeza. Todos os trabalhos que a gente pegou aqui, a gente sempre sentiu dor. Né? Porque é repetitivo, então se tanto de você fazer um movimento só, você começa a ter dor nas costas, coisas. Então, galera, é isso aí. A gente respondeu algumas perguntas. Se você ainda tem alguma dúvida sobre
trabalho aqui no Japão, pode deixar aqui nos comentários. A gente vai procurar responder. Só setor alimentício. Muita gente também perguntou, padaria, bentô e tal. Infelizmente a gente nunca trabalhou, a gente não sabe. Então assim, a gente não vai falar porque a gente não sabe, então... Exatamente. E então, lembrando que essas foram as experiências pelas quais a gente passou. Com vocês pode ser diferente. Exatamente. Mas esse é um pouco do trabalho que a gente teve aqui no Japão. É isso aí, galera. Valeu. Se gostaram, deixe seu gostei aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau. Oi, galera. Não, calma aí, espera, tô vendo aqui o negócio. Eu só vou desativar o bloqueio. Pronto, senão fica bloqueando essa porra aí. Vai. Ô, cara.